vamos começar a nossa conversa com ela no YouTube, como eu falei, Graciane Volotão. Também estamos no Facebook Graciane Volotão e nosso Instagram, Graciane Volotão. É um prazer, novamente, estar aqui com você. Mais uma noite, né, do dia 15 de julho. Estamos juntas aqui, eu, você aí na sua casa, eu aqui na minha casa, e novamente recebendo você na minha sala, para a gente conversar hoje com essas pessoas espetaculares que você precisa conhecer esse trabalho maravilhoso de cada uma, né? Cada dessas pessoas aqui. Eu sou a Graciane Volotão, professora supervisora no município de São Gonçalo e também no município de Armação dos Búzios. E a gente está no quadro Conversa com ela. Vem, vamos ouvir aqui nossos companheiros e companheira, a nossa querida Heloísa. Eu vou começar pela Heloísa, eu vou furar aqui a ordem, porque é mulher e é citada ela. Você é a primeira, Heloísa. Por favor, cumprimente quem está aqui nos assistindo e nos ouvindo e se apresente para que as pessoas te conheçam. Boa noite, Graciane, Leonardo, Carlos. Boa noite às pessoas que estão aí nos assistindo. Meu nome é Heloísa, sou professora da rede municipal de Itaboraí e da rede do Estado. Acho que essa é meu maior caminho, né? Comecei a escrever há algum tempo, mas nunca tive coragem de publicar. E tenho publicado agora, mas a minha maior militância é na educação mesmo, sabe? Principalmente numa educação antirracista. A literatura que eu vejo, que eu leio, que eu trabalho, é muito por esse caminho, para esse viés, para esse fim, para que as pessoas possam encontrar na literatura e na arte representatividade. Bacana, bacana. Heloísa, você trabalha aonde? Trabalha em São Gonçalo, Itaboraí, em que lugar? Não, quais eu trabalho em São Gonçalo, eu trabalho no Instituto de Educação Clélia Nancy. Opa, no Clélia Nancy! Viu, Leonardo? Viu? Ela mesmo, viu? Confirmou minhas informações anteriores, viu? Viu? Diga, Heloísa. E em Itaboraí eu trabalho numa escola chamada Jornalista Alberto Torres. Roberto Torres, legal, legal. Eu estou permutada em Itaboraí, com a minha matrícula de Armação dos Búzios, como professora supervisora, né? Educacional também. Tá bom? Então, Heloísa, depois você vai falar um pouquinho mais desse trabalho. Agora eu quero conhecer, então, você pela ordem agora, tá? Para poder ser justa. Vamos lá, Leonardo Souza. Olá. Pela ordem que aparece aqui na minha tela. Perfeito. Fala, Leonardo. Boa noite, gente. Obrigado, Graciane, por esse espaço, que é muito importante nesses tempos que estamos vivendo, que é o processo de divulgação dos nossos ambientes literários, né? Nossos projetos literários. Eu me chamo Leonardo, tenho 29 anos, apesar dos meus muitos cabelos brancos e essa minha carinha de velho. Eu tenho um canal no YouTube e também no Instagram, onde eu faço resenhas literárias. A minha experiência com a leitura, a minha vivência com a leitura como um canal transformador para outras pessoas. Então, eu utilizo desses dois meios, através da minha formação em comunicação, para poder levar um pouquinho do que eu acredito, o potencial da leitura hoje, para a quarentena, para o momento político que estamos vivendo, para que as pessoas possam também se sentirem tocadas por esse grande canal de comunicação que é a leitura. Legal. Então, você tem um canal no YouTube que você faz as resenhas e as críticas também, não é isso, Leonardo? Há quanto tempo? Agora mais voltado para o Instagram. Ele desde 2015 no Facebook, desde 2015 no YouTube, e agora mais voltado para o Instagram. O Instagram por ser mais humanizado, mais humanizado do que o YouTube em algumas questões. Entendeu? Certo. Daqui a pouco você conta um pouquinho mais desse trabalho que você realiza. Agora o nosso companheiro Carlos Henrique. Fala aí, Carlos Henrique. Olá, boa noite. Tudo ótimo? Boa noite. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com ela, Graciane, e os nossos amigos, o Leonardo e a Heloísa. Eu sou professor formado em língua portuguesa, em língua portuguesa, em literatura brasileira e também em educação tecnológica. Fiz uma pós-graduada em educação tecnológica. E o meu trabalho hoje está focado em dois caminhos. Né? Um é continuar incentivando o pessoal com o projeto que é um projeto de incentivo à escrita, à leitura e à apresentação.
E também, hoje, eu trabalho assim, em home office, com educação à distância e também com sistema de ponto web. A gente conversa um pouquinho depois sobre a integração dessas duas tecnologias no processo de ajuda para a escrita e a disseminação da cultura. E você tem lançamento também, né? Dos livros também, que foi o quê? O lançamento dos livros que você fez foi em 2018 ou 2019? 2018. É o livro esse daqui, o Projeto Ele, e o livro de teatro, que são três peças religiosas, chamado Nossa Herança, a linguagem, o teatro sacro na linguagem popular. Muito bacana. Viu? Então você não pode perder. Eu quero saber o que você tem para perguntar, quais são suas dúvidas, quem que você quer conhecer aqui, quais são os projetos que você quer conhecer, como que você quer aqui que as pessoas expliquem. Então, como é que estamos aqui? Nós estamos com bastante gente aqui já chegando. Nós temos aqui já a Crícia Moraes conosco, a Thaís Viana, boa noite, gente. Rafa Malafaia também está aqui com a gente, Maristela GAC, Kátia Marques, Sandra, opa, tudo bem? Tudo, deu uma todos travada, aí? Mas voltou. Tá. Eu tive a impressão. Alessandra Barbosa está aqui também, Dilma Barcelos está aqui também, boa noite a todos e todas, Jaqueline da Silva também está aqui conosco, Alessandra Barbosa, oi, Elô, dando um oi aqui para você. Oi. Jaqueline Léo, meu lindo, tá cheio de fãs aqui chegando, Renata Valério Souza, aqui conosco, tudo bom, Renata? Vanelli Chaves, boa tarde, boa noite, bom dia, vou conhecer gente nova e que produz coisas maravilhosas por trazer e dar esse foco, é isso, Vanelli, vamos lá, Rubeni Pedro Ru também está aqui com a gente, Maria Souza Rocha está aqui com a gente, e quem estiver aí também nos assistindo, fique à vontade, o espaço é nosso, quer perguntar, pode perguntar. Então, vamos começar, primeiro aqui, vamos explicar. Está travando. Está me ouvindo? Oi? Travou um pouquinho. Travou um pouquinho? Voltou. Hoje a internet está me facilitando, gente. Foi? Estão me ouvindo? Vamos, de volta. Então tá bom. Aqui também, quem está aqui, Maria Souza, Heloísa, oi, Elo. Tá aqui. Eu vou passar para a Heloísa, então, para a Heloísa explicar como é que começou esse projeto, quando foi que você começou a pensar em fazer as suas escritas e como é que você chegou no seu novo livro. Tá bom, Heloísa? Ok. Então, primeiro eu quero dar boa noite para o pessoal, todos que estão nos assistindo, em especial para a Lê, né? Minha amiga que precisa escrever, colocar no papel as crônicas que ela faz. A minha irmã, Alice Maria, que está aí, né? E a todos os outros que estão participando dessa nossa conversa. Então, eu sempre escrevi, e eu sou professora de língua portuguesa e literatura. Eu acredito de verdade que é pela literatura que a gente consegue sensibilizar, que a gente consegue não sei se humanizar, porque nós somos humanos, e como humanos temos lados negativos e positivos, mas que a gente consegue tornar mais empático uma pessoa, quando ela consegue viver e se colocar no lugar do outro. Então, a literatura sempre esteve presente na minha vida, né? A minha mãe, desde pequena, ela lia para eu almoçar, porque eu comia muito pouco, e aí ela tinha que ler histórias, e aquelas histórias todas me encantando. E eu comecei fazendo jornalismo e larguei para fazer literatura, porque acredito mesmo nesse poder da literatura, né? Então, eu trabalho há 26 anos em sala de aula, e sala de aula, de verdade, é um local especial, né? É um lugar que a gente pode estar em contato com aquela criança e mostrar outras possibilidades, né? Trabalho em Itaboraí, já trabalhei fora de sala de aula,
mas eu prefiro de verdade estar na sala porque a gente pode fazer acontecer algumas coisas. E dentre elas, às vezes, é o ler, né? Porque é difícil para quem não está acostumado, para quem não tem acesso. E a gente sabe que a literatura é uma questão de acesso, que infelizmente o livro é caro, né? Então, essa necessidade que eu tenho de fazer com que o livro circule, que a literatura circule, como uma forma de transformação social mesmo. Isso. Então, Heloísa, aí depois você volta para falar sobre o seu livro, ok? Vamos agora passar sobre... Eu vou falar... Ali, quem é que está aí? Quem é que está aí? Quem é? Uma gatinha, a Rosa de Luxemburgo. Rosa. Eu mostrei para a Heloísa, para o Leonardo e para o Carlos Henrique, e aqui a Nix, que estava antes da live, perturbando aqui, e agora a gente conheceu a Rosa, não é isso? Então, Heloísa, eu vou chamar agora, então, o Leonardo, para poder falar, já que a Heloísa tocou na questão da importância da leitura, falou dessa questão de que como que a gente precisa envolver os nossos alunos com a questão da leitura, eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da leitura antes, então, de apresentar seu projeto, tá bom? Pode ser, Leonardo? Perfeito, perfeito. Beleza. Então... Voltando até quando a gente começou a divulgar esse papo nas redes sociais, eu tive uma grande gama de amigos que falaram que foram alunos da Heloísa. Falaram que tiveram aula com a Heloísa lá no Clareanance durante muito tempo, rever a Heloísa novamente aqui esse nosso papo. Eu fiquei muito feliz de fazer um aluno para ver, mas pelos comentários das pessoas eu vi que você foi uma grande transformadora da vida desses meus amigos. Enfim, eu acredito muito no potencial da leitura em várias áreas da nossa sociedade moderna, né? Por mais que a tecnologia veio também para mudar um pouco isso e fazer até que a gente fique um pouco preguiçoso em questões literárias. Porém, a gente tem vários outros meios que a gente consegue recorrer, e é justamente sobre esses meios que eu venho falar no meu canal no YouTube e também nas minhas resenhas literárias no Instagram. Por que não utilizar hoje das nossas plataformas digitais, das nossas redes sociais, para algo que possa elevar o poder de conhecimento das pessoas e até mesmo a gente poder divulgar bons hábitos, a leitura como potencial de transformação linguística, enfim, e até mesmo, né? Então, assim, eu trago várias literaturas, vários livros no meu dia a dia, dentro do meu Instagram pessoal, e aproveitando esses canais, que hoje a facilidade também que você tem de ler nas redes sociais e até mesmo em outros dispositivos, facilita bastante. A gente falava antes que livros são caros e hoje a gente consegue outros meios para poder ter aquele tão sonhado livro que a gente almeja tanto, né? Então essas são as dicasinhas que eu costumo dar no meu canal também. Verdade, legal, legal. Agora é contigo, Carlos Henrique. Conta aí pra gente. O que você pensa da leitura, o que você faz em volta desse tema aí? A leitura ela é a porta de entrada para o conhecimento e para o crescimento de cada um de nós, né? A leitura tem esse quê de fazer o outro se revelar. E a leitura na minha vida, ela começou quando eu estava na primeira série aqui no Colégio Francisco Lima, quando no período do Dia das Mães havia um aluno que tinha sido escolhido para fazer a leitura da homenagem às mães com o poema Retrato de Mãe. Só que no dia que esse menino ia fazer a leitura, ele não pôde, ele passou mal e não pôde apresentar. Eu não tinha ninguém para fazer a leitura. E perguntaram, quem quer, quem quer? Aí eu levantei a mão, né, a minha estatura mediana, né? Levantei a mão e falei, eu quero fazer a leitura. Só que lá no Francisco Lima, a gente ia para o refeitório, havia uma mesa no centro do refeitório, e ali que a gente batia os papos. Então, eu subi na cadeira, subi na mesa para poder ficar um pouco mais alto e fiz a leitura Retrato de Mãe. A partir daquele momento, eu não parei mais, porque eu descobri que, a partir da leitura, eu conseguia atingir o coração e a força de vontade dos outros. E, a partir dali,
em 1977, eu comecei a praticar o ato de ler e me encantei depois pelo ato de escrever, fui me aprofundando um pouco mais, começando a escrever alguns textos, algumas poesias, contos, para poder ajudar até na igreja, porque eu ficava assim, nossa, tem tanta coisa boa para se fazer, e por que não eu também ir ajudar? Então, lá com os meus 10 anos, eu comecei esse processo de leitura. E hoje, eu sempre trago a frase que embalou a minha universidade durante todo o período, e essa frase foi tão impactante que ela alterou a minha apresentação, que já estava pré-definida quando eu fui colar grau, né? A frase que eu carrego é que a leitura, a importância da leitura, no caso, ela é o espaço libertador para aquele que acredita no poder da escrita. Bacana, viu? Uhum. É isso daí. E você que está em sala de vídeo, eu quero te chamar para vir aqui para o nosso Facebook, Graciane Volotão, para você poder ter a oportunidade de conversar aqui com os nossos companheiros, com o Carlos Henrique, com o Leonardo e com a Heloísa, comentar, falar alguma coisa, perguntar. Então, venha para cá, que aqui você tem a oportunidade de estar conversando com a gente aqui também, tá bom? Quem está no YouTube, eu quero agradecer e aproveitar e pedir para se inscrever no nosso canal. E eu quero agradecer que a gente está aí com bastante curtidas, inscrições, nem está atualizados aqui, também inscrições no nosso canal do YouTube. E então vamos passar novamente aqui para os comentários. A gente tem aqui também, além da Alessandra Barbosa, que eu já falei, a Marcela Castilho, que está aqui conosco também, a Ellen Silva Ribeiro, a Jaqueline. Léo é um bom exemplo para todos que estão ao seu redor, pois contagia todos com seu amor pelos livros, viu? Tá falando aqui a Jaqueline, a fã de Léo. A Silma Adriana também está aqui conosco, dando boa noite. Cheguei, que bom que você chegou. Então, vamos lá, vamos interagir. Eita, hoje falhou aqui. Interagir com o pessoal, ok? Hoje, a nossa live é encontro com os autores, mas a gente também tem um trabalho diferenciado aqui, que é o que o Léo faz, e também um pouco do que o Carlos Henrique também faz, um trabalho diferenciado, que ele chegou a dar uma introdução, né? Porque não é só a escrita de livro, né? Ele também trabalha com outras questões, que ele faz uma ligação, assim como o Léo traz aí as questões da tecnologia com a leitura. Então, eu quero, antes deles falarem, eu quero que a Heloísa apresente seu livro, diga como é que foi a escrita, quais foram as dificuldades que ela encontrou, conta um pouquinho dessa trajetória da professora Heloísa para a escritora Heloísa, ok? Combinado? Ok, combinado. Eu acho, Graciane, que eu não me separo muito da professora, não, sabe? Sim. Depois de tantos anos, tem uma coisa, né? Eu escrevo há algum tempo, mas eu nunca publiquei. Então, eu precisei fazer algumas coisas que puderam me libertar e tentar publicar. Então, eu participei da FLUP, e tenho participado da FLUP, que é a Festa Literária da Periferia, né? Que acontece no Rio. A FLUP me ajudou muito nessa coisa de desinibir e escrever e apresentar o que eu escrevo. E aí eu comecei a espaçar, eu tenho alguns textos em antologias, e aí eu cheguei ao meu livro, porque eu fiz também um encontro de escrita com a Eliana Alves Cruz e com o Wagner Amaro, e daí ele falou assim, fala uma história infantil e escreve. Aí eu escrevi, e daí surgiu o livro Perguntas de Iana, né? O Wagner Amaro é da Malê, né? O editor da Malê, e a Eliana é fantástica, né? É autora do livro Crime do Caso Valongo, Água de Barrela, lançou um outro agora, né? Então, e foram assim, não, é porque você tem que publicar. E daí me deu esse ânimo para publicar. Aí você já estava com tudo mais ou menos organizado quando você teve esse encontro? Como é que foi? Eu já estava, porque assim, eu sempre escrevi para mim, né? Eu sempre escrevi para mim. Para mim.
Chegava até a colocar textos com outros nomes em prova, para não falar que era eu. Né? Nossa, do céu. E aí eu resolvi agora escrever mesmo, lançar e publicar um texto meu, né? Porque leitora eu sou desde pequena. E assim, e ter essa coragem e esse ímpeto de escrever. É isso que eu falo com a Alessandra, que deve estar ainda aí no chat participando, que tem que publicar, a gente tem que perder o medo da publicação, né? Ficar assim, mas o que eu vou escrever... Será que vão gostar? Será que não vão gostar? Né? Aquela insegurança. Exato. Tem que escrever porque alguém vai gostar e se não gostar, alguém vai criticar. É o que o Leonardo gosta de fazer. Né, Leonardo? Ó, alguém pode gostar e alguém pode criticar. Pronto. Tem o Leonardo aqui que é um exemplo disso. Então, depois eu quero ver o livro. Você ainda não mostrou o livro e não contou o que é que acontece com a Iana. Com a Iana, isso. Porque Estou curioso. A gata pegou o livro. Ai, meu Deus. Caiu. Espera aí que a gente vai botar você grande aqui para você mostrar o livro. Então. Isso. Aqui, ó. Olha que linda, Iana. Bota mais para o centro, assim. Bota mais para... É porque esse negócio dessa câmera confunde a gente demais. De vez em quando a gente puxa para um lado e para o outro. Isso, aqui, ó. Olha lá. As perguntas de Ana. Olha que lindo o livro. Olha como é que ela é linda. E aí, você falou da questão do livro. Conta aí pra gente. Então, o livro é uma menina, né, muito curiosa, na escola, mas de um outro período que não tinha o Google para ajudar, né, facilitar as respostas. E ela faz uma pergunta, que essa pergunta vai gerar essa dúvida, toda a história, né? É o enredo. E daí, para achar essa resposta, ela vai conhecer um pouco e vai valorizar mais um pouco da cultura africana e do conhecimento africano. Porque a gente sempre tem essa ideia de que a gente não, né? Mas, infelizmente, ainda se tem muito nas escolas uma ideia de África só selvagem e uma África onde o conhecimento é negado. Todo o histórico de conhecimento africano é negado. E, enfim, então é um texto antirracista, basicamente, e que valoriza a cultura africana e a pessoa, né, que é o negro afrodescendente. Então, ela vai fazendo perguntas sobre a história, sobre a cultura africana, né? É isso, né? É porque a pergunta principal que ela vai fazer Sim, só para poder deixar a gente com curiosidade. Você tem que fazer com que a gente fique exatamente como a Iana é. Mas a pergunta... porque a primeira coisa que... Essa história até foi de uma amiga minha que eu até indiquei, que é a Isabela Coutinho, que é lá de Itaboraí. Certo, legal. Que foi supervisora escolar. Uhum. Que é a questão assim, um dia a Iana descobre que existem números negativos. Sim. E aí, o que são números negativos? Né? Como é isso? E aí ela fica curiosa, como é que nunca disseram a ela sobre esses números, né? Entendi. E aí, essa é uma das perguntas dela. Certo. Tá vendo aqui? Certo. Legal. Nossa, querer saber disso que vai gerar o livro. Ela, na imagem, ela até se veste de cientista para descobrir, né? Tem todo um... Sim. Né? Fica como cientista. A imaginação da criança, né? A imaginação da criança, né? Quando a gente... Porque a criança vê muito além da gente, né? E quando a gente não dá conta... Nossas palavras não dão conta do que a criança quer, né? Ela vai imaginar um outro universo. E é por aí que a história rola, né? Legal. Da pergunta gera essa imaginação. Bacana, Heloísa, bacana. Leonardo, antes de você falar, deixa eu ler aqui, porque Silma falou que a imagem está ruim, mas qual é a imagem que está ruim, Silma?
da minha, de todo mundo? Como é que está aí para você conversar aqui para a gente poder identificar? Aqui, o Diego Correia diz assim, Leonardo, orgulho de todos que o cercam. Ó, Silma disse que melhorou a imagem, que bom. Uma vez professor, sempre professor. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Alessandra Barbosa dizendo que ficou animada, que bom. Silma Adriana, lindo livro. E diz que menina curiosa é ela, viu? Ela coloca aqui, ó. Menina curiosa sou eu, ó. Você se identificou com a Iana, né? Nossa, que livro maravilhoso. Eu quero para ler para os meus alunos. Vou contar a história de Iana para os meus alunos. Eles ficarão animados. Beleza, melhorou agora. Beleza. Agora é com você, Leonardo. Por favor, conta pra gente aí como é que você está fazendo aí. Que bagunça é essa aí de fazer crítica de livro? Como é que rola isso? Conta pra gente. Eu estava prestando bastante atenção aqui no livro da Heloísa e, por sinal, já estou curioso para saber como que funciona, como é que funciona esse processo, leitura. Ela já até falou um pouquinho mais. Tenho muita curiosidade dessa questão do processo de leitura dela, desse processo de escrita, perdão. O que mais me chamou a atenção no livro da Heloísa, só dela falar, foi a intenção dela, que é maravilhosa. Isso é muito bom. Isso é fantástico. Não tem explicação para o tamanho desse projeto dela específico. A pergunta que fica para a gente é por que ela não começou antes, né? Já que a intenção do livro foi fantástica. Como que funciona basicamente o que eu faço? Eu vou fazer essa pergunta para ela. Por que ela não começou antes? Eu comecei com um canal bem tímido em 2015, na intenção apenas de divulgar algum tipo as minhas leituras diárias, né? Eu comecei num ritmo bem grande de leituras e eu senti a necessidade de divulgar um pouco mais o que eu fazia, o que eu lia, né? Não surgiu com o intuito de crítica, até hoje não é bem esse viés dentro do meu canal. A intenção é levar a literatura nacional e também a literatura estrangeira de uma forma muito simples, para que a gente possa chegar um pouquinho mais naquelas pessoas que hoje estão 100% ligadas em tecnologia, redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, porém que não conseguem tirar um tempinho do seu dia a dia para poder se dedicar a esse canal tão específico. E aí trazendo dicas de como eu consigo, aquele meu livro que era bastante caro na prateleira, de uma forma simples, para que eu possa ler até mesmo dentro do meu smartphone. Hoje a gente pode utilizar a tecnologia como fonte também para as nossas leituras diárias. E aí surgiu de uma forma tímida no YouTube, sem muita pretensão, e isso foi tomando uma certa quantidade de pessoas, recebi vários feedbacks muito positivos de pessoas que voltaram a ler com frequência depois dos meus vídeos, que gostaram dos livros que eu indicava, e assim eu fui seguindo. Até que com esse frenesi de trabalho, faculdade, eu acabei dando uma pausa no YouTube por um tempo, porém os vídeos continuam postados, e decidi nessa quarentena fazer algo para revolucionar, então para ajudar as pessoas a passarem o tempo. Então eu voltei com a ideia do canal, porém de uma forma mais humanizada também dentro do Instagram, tendo em vista que é uma rede bem populosa hoje no mundo, né, no Brasil principalmente. E aí, através do IGTV, que é uma ferramenta do Instagram, eu posto algumas resenhas de livros. Né? Por exemplo, eu até separei algumas que eu postei aqui anteriormente. Eu falei sobre esse livro de um autor nacional, por sinal que é até do Rio de Janeiro. Não sei nem se ele está visualizando tentando enquadrar. Se ele está visualizando essa live, esse livro Palavras de Rua, que foi um livro que eu li também, eu recebi do autor, não tinha uma grande expectativa de leitura, porém ele fez um grande poder transformador na minha vida, e eu falo dele todas as vezes que eu posso, indico, porque é um grande livro. Ele vai contar a história de um morador de rua e como esse morador de rua faz para mudar a história dele de uma forma espetacular. E
o quanto o preconceito com esse morador de rua, pobre, negro, né, ainda existe, como nós tratamos eles como se fossem fantasmas da sociedade. Então é a visão desse morador de rua, fantástico, de uma escrita assim sensacional. Então eu pego esses livros que têm um potencial transformador ou que apenas vão contribuir para o nosso dia a dia, para a nossa fala, enfim, e transformo isso em dicas dentro das minhas redes sociais para incentivar a juventude a ler, ou até mesmo a gente tem bastante pessoas aí. Legal, legal, legal. Viu? Então tem mais uma pergunta para você, viu, Heloísa? Por que você não... Você quase falou, né? Você falou no início que começou meio que você produzia, mas não estava trazendo isso para a escrita como escritora, né? E sim só como professora ali nas suas atividades, né? Mas ele te fez uma pergunta. Por que você não começou antes? Então, porque a vida não dá, às vezes, porque apesar de ser uma paixão, a gente tem tanta coisa para fazer no dia a dia que a gente acaba atropelando, né? E alguns sonhos vão ficando de lado. Alguns desejos, alguns sonhos. Estava guardado na caixinha, e aí a gente acaba... aquelas coisas que um dia eu vou fazer, né? Sim, sim, sim. Que bom, que bom. Luísa, é um trabalho muito bonito, com um objetivo muito legal. Sim. Seu objetivo foi assim, sensacional. E aí a gente, como leitor, a gente se pergunta sempre por que você não começou a escrever antes, tendo em vista que foi algo tão legal, sabe? E que eu tenho certeza que vai te dar bons frutos. Com certeza. Muito espero. Você fez o lançamento foi quando, Heloísa? Foi agora esse ano, né? Ainda por causa da pandemia, né? Eu recebi a minha quantidade de escritor, né? De autora, e ainda a gente está organizando isso. Certo. A ideia seria para a Flip, né? Sim. Que seria agora na Flip, mas vamos ver. Não teve nenhum lançamento, então, assim, oficial, né? Que você queria fazer uma tarde, período de autógrafo. Exatamente. Aqui é o primeiro lugar, com ela. Tá aqui fazendo lançamento com ela, conversa com ela, viu? Legal, tô muito feliz, viu? Vocês são os primeiros aqui a ver o livro da Heloísa, viu? Que bacana. Então, vamos lá, agora a gente quer ouvir o nosso amigo, ó. Primeiro, vamos ouvir o pessoal que tá aqui, que a gente não pode perder esse pessoal aqui que tá falando um monte de coisa, ó. Leonardo trouxe fãs. Tem um monte de fãs aqui acompanhando o Leonardo. Você saiu espalhando para geral que você está aqui no nosso canal, entendeu? E o pessoal tá todo mundo aqui falando, ó. Leonardo, super inteligente, a Janaína Silva Moreira tá aqui. Olha, ganhou já uma fã, a professora Silma Adriana Rodrigues, tá aqui amando o seu livro, louca para ter seu livro na mão, viu? Tá vendo, Heloísa? Obrigada, Silma. Obrigada, Silma. Léo, meu gato, ó. Olha aqui, não tô falando que ele trouxe fãs? Ó, que situação. Ó, Caroline Farias está dizendo aqui, verifique seu aparelho, Silma, aqui está ok. Porque a Silma falou que o som não estava bom do Leonardo. Mas tá legal aqui, a gente também tá ouvindo bacana. Marcelene tá aqui também, Marcelene Cristina Dias, tudo bem? Boa noite. Jaqueline, ó, o canal de Léo, Jaqueline da Silva Farias, o canal de Léo conseguiu me atingir muito positivamente, pois ele, com as resenhas, conseguiu aguçar minha curiosidade para determinada literatura, porque ele traz as dicas, coloca a resenha e anima muito legal. a ler. A Alessandra aqui, ó, Elô, que luxo poder participar do lançamento do seu livro. Gente, tinha que ter aqui, ó, todo mundo aqui, ó, as canecas, porque a gente está no lançamento, viu? Também muito luxo isso, viu? Ó, a casinha que levantou lá, deixa eu tirar o negócio dela. Tem um copinho vazio já, ó. Cadê o copo aí? Arruma o copo, Heloísa, pra gente botar aqui. Eu tô sem copo. E agora é com você, Carlos Henrique. Conta pra gente aqui. Eu quero saber que história é essa, que trem é esse que você botou relógio de ponto, com literatura, como é que é isso? Fala pra gente como é que é essa história. É uma mistura boa, né? Porque, assim, o
o livro, o Projeto Ele, começou lá atrás, em 2008, quando eu precisava completar aquelas famosas horas campo que a universidade colocava, e eu fiquei uma noite pensando como que eu vou completar essa hora campo, porque eu chegava às 7h30, 7h30 no colégio, no primeiro tempo de aula, depois só entraria no último tempo. Então, ficava uma lacuna ali e eu ficava, entre aspas, ansioso. Então, um dia, na verdade, uma noite, veio a ideia de montar alguma coisa para que aqueles alunos que estavam ali pudessem se descobrir escritores. Porque eu sempre li Oswald de Andrade, tem aqui, ó, Vinícius de Moraes, né, Mário Quintana, e um belo dia na biblioteca eu pensei, esses autores e autoras foram criança um dia. Será que eles tiveram as mesmas oportunidades que os alunos de hoje teriam para poder se descobrirem autores mais cedo? Então, com isso na ideia, a cabeça foi pensando. Um belo dia, numa aula lá na universidade, o professor apresentava eu, tu, ele. Aí, opa, ele, legal, escrevendo, lendo e expondo, que foi exatamente o que deu origem ao projeto Ele, escrevendo, lendo, expondo. Então, já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir um projeto para reunir essa garotada que está em sala de aula, chamar todo mundo para a biblioteca e, nesse período que eu tenho vago, a gente vai bater um papo e vou incentivá-los para descobrir quem é romancista, quem gosta de trabalhar com teatro, quem já tem o lado mais cronista, quem gosta muito da poesia, do conto, e a gente vai batendo papo. E, no final disso tudo, passado mais uns 2 meses, vamos fazer uma grande exposição. E assim surgiu a ideia do Projeto Ele de incentivar e trazer essa gurizada para a sala e a gente bater um papo. A ideia ficou tão legal, mas tão legal, que a diretora, na época, a Estela, ela reuniu no sábado letivo todos os trabalhos que nós fizemos e ficamos ali o dia inteiro conversando literatura e dando oportunidade para que os alunos mostrassem aquilo que eles escreveram em sala de aula. No passado o tempo, eu reuni alguns textos e coloquei aqui no livro do Projeto Ele. Só que, com o passar do tempo, chegou em São Gonçalo, em 2014, um projeto chamado Toda Leitura, Toda Narração. E aí também eu passei um tempo junto com a Graciane, mais tarde, que a gente incentivou a garotada, implantou o Clube do Leitor em vários lugares, né? A Graciane, Isabel Tubino, um trabalho muito bonito. E a partir dali, Graciane, surgiu um grupo de WhatsApp, que a gente chama até hoje de Clube do Leitor. E eles mudaram agora para jovens leitores. E nós começamos a utilizar a tecnologia, que são as novas chiques, né, para que, a partir desses encontros pelo WhatsApp, a gente continuasse escrevendo. E, a partir dali, fomos para o Google Drive, e eles mandavam um texto, eu entrava na correção, e um ajudava o outro, ao ponto de depois os alunos eles virem e participarem de um concurso literário, que houve também nesse período, e 2 alunos que faziam parte, na época, lá do Colégio Paulo Freire, aqui no Portão do Rosa, um conto e uma crônica foram escolhidos para entrar aqui para o livro como um dos 100 melhores. Então, aquilo que começou em sala de aula, continuou pelo celular e veio parar aqui no livro deles. Então, tem 2 alunos aqui com seus livros. E nos dias de hoje, nós continuamos nos encontrando. E, assim, o que a tecnologia, o que o relógio de ponto tem a ver com isso daqui? Eu peguei uma representação algum tempo atrás de um sistema de pontos chamado EasyPoint Web, onde o funcionário digita o código pelo celular e registra o ponto, e isso vai direto para a nuvem. E ali fica armazenado o ponto do funcionário. Olhando isso, eu achei super bacana, aí lancei também a proposta para eles. Por que a gente não começa a trabalhar em nuvem e a construir um livro em conjunto? E hoje, Graciane, Leonardo, Luísa, nós temos ali em torno de 18 textos dentro do Google Drive, que está sendo construído ao longo de 2 anos, e a gente pretende agora lançar isso em forma de PDF. Ou seja, o que começou como exercício de aula,
implantação na nossa rede municipal, dentro de pouco tempo, vai estar também atingindo muito mais jovens e adolescentes através das novas tecnologias. E aí entrou o Carlos Henrique. Eu falei, como que eu vou aprender um pouco mais? Eu já gosto disso mesmo, então eu vou buscar uma especialização. E na época, ali no Cefet, agora em 2018, eu terminei a pós-graduação em Educação Tecnológica, justamente para auxiliar os professores que têm, entre aspas, medo de colocar a mão no mouse, de colocar a mão no computador, ou de trabalhar com construir formulários para que os alunos possam também fazer provas. E hoje, diante da pandemia, o que mais tem é professor e escolas trabalhando com esse tipo de solução, né? E assim, eu tenho integrado essas tecnologias para continuar ajudando a garotada a produzir os textos. Essa é uma parte da minha história entre literatura e tecnologia. Poxa, que legal, viu? Então, olha, assim como o Leonardo, ó, o Carlos Henrique e o Leonardo estão aí juntando tecnologia com a tecnologia do livro e trazendo isso aqui para a gente. Legal. Pode perguntar. Quem está em sala de vídeo, vem para cá, que eu estou sabendo que as salas de vídeos estão lotadas. Então, vem para cá, tem bastante gente. Vem fazer pergunta, vem conversar aqui com a gente também, tá bom? E aí, conta mais para a gente sobre esse canal, Leonardo, que o pessoal está querendo saber aqui como é que você faz com esse canal, conta um pouquinho mais. Você deu dica de um livro, mas acredito que você tenha mais livros aí para dar dica, né? Tem alguns. Fala aí. Peraí que eu tirei a pessoa. Eu deixei pela ordem. Peraí, Leonardo, só um minutinho, que a pessoa se enrolou aqui nas tecnologias. É porque pela ordem era a Heloísa. Acabei jogando para o Léo e acabei tirando o Léo. Só um minuto. Vou voltar para você, Heloísa, porque tem gente aqui querendo brindar com você. Eu acho bom você arrumar um copo d'água para brindar com a gente, porque está fazendo o lançamento do seu livro, hein? Por favor. Vem, Léo, volta. Pronto, agora está com você. Voltei. Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente. O canal ele surgiu como algo, né, sem muitas pretensões. Então, eu aproveito as minhas leituras pessoais e acabo fazendo algumas resenhas. A gente estava falando, o Carlos estava falando sobre o poder de transformar a tecnologia em incentivo para a leitura. Existe uma plataforma muito legal, né, que é o nosso smartphone, que a gente consegue hoje pegar livros específicos da internet de forma gratuita. Isso eu não estou falando pirataria, tá, gente? São livros que são colocados de autores nacionais, autores que não vendem os seus livros, escrevem apenas para leitura, escrevem contos, né? Existem livros muito bem elaborados. Existe um aplicativo chamado Wattpad, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é fantástico. Deixa eu só te cortar. Nós tivemos aqui uma live. Nós tivemos uma live aqui que os meninos, rapazes jovens, contaram pra gente, foi até um domingo, e assim, trouxeram o Lucas Mello e o Fernando, trouxeram várias ideias, e o Wattpad foi citado, e eles falaram como é que eles fizeram para publicar, tudo isso. Então, se você curte o nosso canal, vai lá, dá uma olhadinha nessa live, que tem mais dicas ainda. Mas fala aí, fala você mais. Mas o Wattpad é uma forma muito barata de você ler. Na verdade, ele é gratuito, né? Você tem tantos livros renomados, que as pessoas acabam publicando lá, e também você tem vários autores, né, nacionais com suas histórias não publicadas, apenas publicadas dentro do aplicativo. Então, existem vários tipos de fanfics, que são livros de fãs de determinado tema literário. Então, você escolhe, você pode ler, avaliar, dizer se você gostou, e essas leituras mais bem avaliadas, elas ficam sempre no topo de um ranking, e você consegue o tempo inteiro estar sempre lendo esses livros muito bem avaliados e até mesmo conhecer novos autores. Isso é fantástico. Então, para quem está começando a escrever, o Wattpad também é uma grande ferramenta para que você tenha um grande número de acessos nos seus livros de forma gratuita e para que você possa ser conhecido aí. Então, tem muita gente que saiu do Wattpad, né? E hoje já tem seus livros publicados em grandes editoras. Na verdade, grandes editoras hoje procuram esses novos escritores para publicarem seus livros. Então, é uma grande ferramenta.
Lá no meu Instagram, como eu falei, eu faço algumas resenhas das minhas leituras diárias. Então, eu utilizo livros físicos, né, que são esses que estão vendo aqui atrás, e alguns que estão espalhados aqui próximos de mim, mas eu também utilizo muita tecnologia a meu favor. Eu tenho um certo toque com o livro, não sei se vocês estão assim também, de carregar o livro para lá e para cá, ele acaba ficando com algumas marcas, e isso me deixa um pouquinho nervoso, né? Então, eu adquiri há um tempo atrás, faz mais ou menos 1 ano e meio, um Kindle. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouviu falar, Graça? Sim, com certeza. Tipo de tablet. Sim. Não sei se você, né? Sim. Onde você consegue resumir aqui todos os livros que você está lendo no momento. Esse meu da Kindle, mas existem outras marcas também que você consegue ter acesso. Por exemplo, a Kindle tem um pacote que você paga R$19,90 mensal e você tem acesso aí a mais de 4.000 títulos. Gente, são 4.000 títulos maravilhosos, livros raros, que você consegue encontrar e fazer a sua leitura. Ele para exatamente onde você parou. Por exemplo, você não precisa sempre procurar onde você parou. Com fácil acesso à internet nele, ele vai parar e ele vai marcar. Você tem possibilidade de compartilhar trechos dessa leitura com outras pessoas. Isso é fantástico. Então, eu utilizo muito o Kindle, além de ter os livros atrás de mim, né? São os livros físicos. Legal. Eu utilizo dessas formas para poder divulgar, e aí a gente acaba falando um pouquinho mais sobre as resenhas, né, de cada experiência que a gente tem com essas leituras fantásticas. E a dica? Tem mais dica de livro? Tem mais um aí que você gosta? Sim. Tem? Já deixei até separadinho. Tá. Eu li um livro que está super em alta agora, não sei se vocês já ouviram falar, entrar um pouquinho no tema que a Heloísa estava falando anteriormente, sobre a questão racial. Eu li, e super indico também, já fiz resenha para ele, está lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhada. É o livro de Djamila Ribeiro. Já ouviram falar na Djamila? Aqui, eu não consigo enquadrar, vamos lá. É um livro da Djamila Ribeiro, chamado Pequeno Manual Antirracista. Eu ganhei esse livro de presente, para mim por mais que seja um livro pequeno em questão de tamanho, ele é um grande livro. Ele vai falar sobre a dificuldade do negro, que o negro sofre hoje no país e no mundo, né? Não no país, Brasil, a Djamila, ela vai pegar um apanhado a nível mundial de toda a história e a dificuldade que o negro tem de se colocar no mercado de trabalho, de conseguir uma boa faculdade. E ele ensina nesse pequeno manual antirracista a você evitar palavras, frases, textos, bordões, te tornar uma pessoa racista, que vai machucar outras pessoas com a sua fala. Então, são pequenas coisas do dia a dia que a gente acaba não percebendo, né, e que fazem toda a diferença na vida das pessoas. Viu então, que legal? Acho Nós que é um livro que... Muito bacana isso. Nós tivemos uma live aqui, Leonardo, que a Shirley Victorino falou um pouquinho sobre essa questão do racismo estrutural, e aí apresentou algumas coisas pra gente. Chegou a ver? Então, e assim, a gente chegou a mencionar um pouquinho sobre essas questões das palavras, de como que essas palavras, né, ofende, né, o que está carregando, né, o que essas palavras carregam, sentidos e tudo mais. Então, você traz uma dica muito bacana. Então, quem viu aquela live, olha, tem também essa dica aí que o Leonardo nos traz. Tudo interligado, né? Oi? Estamos todos interligados, todas as lives interligadas. Sim. Da sua fala eu tirei 2 lives, olha que legal, duas com ela aqui. Bom, você já divulga um vídeo anterior, dá para você... Isso! Não posso perder essa oportunidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais desse livro, entra lá no meu Instagram, que com certeza você vai ter um apanhado melhor, mais elaborado, que aqui em pouco tempo a gente não consegue falar, mas lá eu consegui resumir. É um quadro que eu faço no Instagram chamado Resenha em 5 minutos. Justamente para quem não tem tempo, assim como eu, 5 minutinhos para falar sobre um livro pode mudar a vida de vocês. É isso. Espera aí que eu devia ter colocado aqui no seu banner isso para poder as pessoas guardarem, ó. Espera aí que a gente vai voltar. Resenha em 5 minutos com o Léo. Olha aqui. 5 minutinhos. Ó. Espera aí. Vê se tá certo aqui, ó. Resenha em 5 minutos. Isso. É isso?
É como se fosse um quadro que você faz no seu Instagram que você coloca uma... Exatamente. Isso você coloca no IG, naquele recurso. Isso. Mas ele fica sempre salvo no feed de fotos do Instagram. Sim. Ele sempre fica salvo. Sim. E assim, não foi um Instagram que eu criei para esse tipo de trabalho. Eu uso meu Instagram pessoal agora para ficar mais pessoal, mais próximo. Para aproximar o público. Do lado também exatamente. Legal. Agora vamos lá, vamos voltar aqui com os nossos queridos aqui, todos juntos aqui. Vamos falar um pouquinho mais aqui, Heloísa, da questão, você viu que o Léo aproveitou que a gente estava com a Iana e falou um pouquinho dessa questão aí do racismo, né? Da Djamila. Ele trouxe um pouquinho. Você chegou a planejar, você falou para... Quer falar? Pode falar, Heloísa. Não, eu só ia continuar, porque assim, a gente tem na Djamila, né, uma pessoa importante como filósofa, e ela sai da academia para falar com a população, o texto dela é muito fácil, né, a coleção dela, Feminismo Plural, também é muito bom, né, então assim, eu acho que é importante, e achei ótimo o Léo falando isso, né, porque ele é um menino jovem, né, você vê que tem quase a idade que eu trabalho, a tua idade, né? Então, a idade que eu trabalho foi ótima. Ele tem a idade do tempo que eu trabalho, meu Deus. Então, assim, achei maravilhoso. E o projeto do Carlos Henrique também, né? É legal. Tem também, Léo, a Medium, que é outra plataforma de escrita muito boa, que todo mundo usa, né? Sim, Medium também é muito boa. E assim, eu preciso falar, né, que Itaboraí a gente tem, esse ano não teve, quer dizer, esse ano ninguém teve nada, mas no ano 2019 não teve, mas há 5 anos, né, a professora Vanessa levou um concurso de educação que todo ano tem um livro dos melhores textos dos alunos. Então a gente... as redações, a gente pega o link lá em Itaboraí link não, né? Pega o viés, pega a carona, na verdade, da Olimpíada de Língua Portuguesa. Sim. E daí a produção dos alunos, a gente coloca todo mundo que produz para a Olimpíada em livro, né? Isso começou lá na Secretaria de Educação com a Vanessa, né? Depois eu fiquei um período lá também com a Érica, que eu acho que é tua amiga no Facebook, né, Grácia? E a Lê, que é de lá também, né? Sim, e aí saía esse livro. Quer dizer, que foi que eu achei uma proposta muito boa, que a gente coloque isso que o Carlos faz, né? Que se a gente puder se tornar, e aí eu espero você, como vai ser como uma representante municipal, né? E do povo gonçalense e da educação, possa fazer disso uma proposta de uma política, né, de educação mesmo, que esses alunos precisam ser visibilizados, precisam ter visibilidade. E os projetos que são individuais, tão bons como os de Carlos, se a gente pudesse colocar como uma política pública, como uma forma de estímulo nas escolas públicas de escrita, né? Lá na Secretaria de Educação de Itaboraí, a gente faz isso. Mas se pudéssemos fazer isso em todas, e em São Gonçalo, né? São Gonçalo tem escritores fantásticos, tem muita gente que produz muito. Muita gente que produz um muito. celeiro. É um povo um celeiro. Muita produtividade, muito trabalhador, verdade. E aí a gente sai daí para ir para o Rio, onde vai ter espaço. Né? Você veja que eu comecei a querer imprimir, colocar meus textos em livro, publicar no Rio, porque aonde a gente acontece, onde tem espaço. E aí a gente tem uma população que é a segunda, né, em população do Estado, uma população gigantesca, com muita produção cultural individual, com projetos fantásticos, como o de Carlos Henrique, como o do Leonardo, e a gente acaba engavetando isso tudo e fazendo coisas individuais, e aí a gente fica sempre aquela cidade do auditório que fica, né, no dependente do Rio para tudo.
Então, vou aproveitar a sua fala, Elô, eu vou pedir aqui, vou só dar uma paradinha aqui, olha, Elô, que luz, isso aqui eu já li, né? Eu queria, parabéns, Elô, sou sua fã, Sandra Curvelo, está aqui falando. Eu queria aproveitar a sua fala para que o Carlos Henrique fale um pouquinho mais desse trabalho que ele fez com a juventude, sobre o Salão do Livro, sobre o Clube do Leitor, que foi feito lá em 2015, 2016, né? Para poder a gente mostrar, assim, o que a gente já caminhou em São Gonçalo, já que você trouxe essa questão, o que a gente já caminhou e o quanto a gente tem de potencial de caminhar, porque o Carlos Henrique deu essa continuidade aí, inclusive já virou até os jovens, né? Era o Clube do Leitor, agora jovens leitores, né? Thaís tá aqui também. Peraí, vou passar para você, mas vamos só dar mais uma atenção aqui ao pessoal que está nos assistindo. Thaís Viana, de Moraes, competência, grau 5 da BNCC na veia. Isso, muito bem. Brincando aqui. Sandra Curvelo está aqui também. Quero um livro desses, amiga. Olha, você chegou a planejar o seu lançamento em outro lugar, certo? Depois da pandemia, você tem que produzir o lançamento da carta. Vamos chamar todo mundo aqui, tá? Falar no nosso canal para que todo mundo possa lá te ver, te prestigiar e comprar o seu livro, tá bom? Vamos combinar assim? Obrigada. Onde vai vender? Tipo, tem de gente falando aqui que quer, ó. Você tem que falar onde está vendendo, onde a gente consegue. Ela vai falar isso. Ela vai falar isso, com certeza. Vamos sim. Ó, a Alessandra colocou aqui, ó, boa, Elô, eu lembrei desse trabalho de Itaboraí, tá vendo? A Sandra também, ó, Elô, está linda, amiga, beijos. A Caroline aqui, Farias aí, ó, amo a de Jamila, todos devem ler essa mulher. E aqui, a Alessandra Barbosa diz quais são os autores que inspiram vocês. Faz uma pergunta, essa pergunta eu quero que todos, então, respondam. Antes de responder essa pergunta, vamos passar para o Carlos Henrique falar também um pouquinho do trabalho dele e do projeto que já foi realizado no município, tá bom? É com você, Carlos Henrique. Ok, obrigado. Eu gostaria, assim, só antes de entrar nessa questão do trabalho que você me solicitou, enquanto os dois estavam falando, né, eu recordei de um texto daquilo do Projeto Ele, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Né? Então chamei eles aqui para a tela para te ouvir, então. Fala essa parte. Vamos nós. Na verdade, são dois, são curtinhos. Um tem como título Clique, que está ligado ao clique do mouse mesmo, e o outro é Cor e Arte. O Clique eu homenageio ao Leonardo, e o Cor e Arte é, assim, uma ferramenta boa para a Heloísa também levar para as suas discussões. O Clique começa assim: pronto, RG, CPF, habilitação, INSS, inscrição. Tudo, tendinite até artrite. Tudo, mouse, borracha, lápis, teclado, óculos, monitor. Tudo transformado. HD, cérebro. Tudo transmutado. Fila? Pra quê? Internet, meu bem. De fila, não quero mais saber. www.clique.clique, ponto final. Legal! Muito bom. Então, Leonardo, em tempos de modernidade, façamos assim a diferença, né? E assim, o Cor e Arte surgiu também justamente, Heloísa, dessas questões em que nós o tempo inteiro estamos debatendo a questão da cor da pele. E olhando essa questão da cor da pele, eu trago alguns questionamentos em relação ao simbolismo de outras cores. E no final do texto vem uma provocação que eu gostaria de dividir com você e com todos os nossos amigos que estão aí no YouTube, no Instagram e no Facebook. O título é Cor e Arte. Ao passar pela vida de alguém, qual a cor que você deixa? Preto, de raiva, mergulhado no ódio? Amarelo, como o sorriso por ter feito algo entristecedor? Verde, de vida e esperança, por poder amanhecer mais um dia? Vermelho, de tristeza, por ter feito o outro chorar?
azul, de tranquilidade no céu e no mar, da presença de Deus. Branco, não de paz, mas sem história nem vivência que possa orgulhar alguém. Transparente de conteúdo, sem desejo nem estímulo de viver. Qual a sua cor? Se ela não está aqui, escreva abaixo o seu nome, a sua cor e o que ela representa para aqueles que estão à sua volta. Meu nome é Carlos Henrique. Minha cor é azul marinho. Com ela, levo força e coragem para quem está à minha volta. Viu? Aí, a partir daí, o aluno começa, a pessoa que está lendo, coloca a cor dele. É isso? Coloca a cor e o que ela representa e o que leva para quem está à sua volta. E aí eu trouxe esse texto, Luísa, porque no início do ano eu estive junto com o professor Rodney e aqui no CIEP 52, no bairro Boa Vista, e lá nós fizemos uma roda de leitura e falávamos justamente sobre a importância da leitura e como que uma palavra tem um significado para mim e a mesma palavra um significado diferente para você. Para uns, o vermelho é de sangue, de morte. Para alguns que estavam ali, o vermelho trazia alegria. E ali a gente foi conversando a respeito das múltiplas possibilidades da escrita e como que a gente tem esse chamado de atingir, de provocar o outro. Então, alguns textos nós pegamos, lemos, viajamos no texto e tomamos aquela ideia como certo. Né? Eu lembro que há algum tempo atrás, pouco tempo atrás, só uns 18 anos atrás, eu li um texto chamado Galinha Degolada, do Quiroga. E esse texto ele ficou tão marcado em mim que eu nunca mais esqueci da importância do título, Leonardo, e do conteúdo que está escrito. Sabe? E quando a Graciane perguntava sobre esse trajeto de 2014 até agora, a respeito dos avanços da nossa cidade de São Gonçalo, eu participei bastante, um pouco da cultura do incentivo, Graciane, a partir de 2008, quando aqui em São Gonçalo nós começamos a trabalhar o PBA, que era o Programa Brasil Alfabetizado, onde muitas pessoas foram chamadas a fazer a diferença e evangelizando os adultos. Então, nesse período de 2008 a 2009, que foi o mesmo período em que começou o projeto eu tive a oportunidade de trabalhar as duas coisas, né? De trabalhar como voluntário no Programa Brasil Alfabetizado, aqui pela CEMED, e, ao mesmo tempo, em sala de aula, incentivar a escrita e a leitura dessas pessoas que estavam aqui, né? Como ir ao encontro daqueles educandos para que, dentro do que eles já sabiam, conforme o Paulo Freire traz para a gente, a respeito do conhecimento do mundo, a gente não tem assim, eu posso dizer que isso aqui é uma caneca, mas como que eu vou começar a trabalhar o significado dessa caneca, o significante, como trabalhar com fonemas, a partir de uma pessoa que já não foi escolarizada, mas ela já aprendeu com a vida. Então, de 2008 em diante, começa assim diretamente a minha história pessoal, né, com a educação em São Gonçalo. E nós passamos ali 2008, 2009, até 2012, entre estar ensinando e estar também formando os nossos colegas professores e monitores para que pudessem levar em vários lugares a educação. Eu lembro que no período de 2009, 2010, eram 10 turmas do Brasil Alfabetizado em que eu fiquei responsável em visitar, mas não aqui em São Gonçalo somente, mas também em Itaboraí. Então, nós íamos para vários lugares de Itaboraí e ali naquelas salas de aula, que na época a lei permitia e o artigo permitia que as aulas fossem feitas em casa, fossem feitas em escolas, fossem feitas em associação de moradores. E num desses dias eu fui visitar uma turma e aquela senhora, ela tinha um cômodo da sua casa e que ela transformou em uma sala de aula e os seus vizinhos de 47, 52, 80 anos se reuniam para aprender. E, para minha surpresa,
o que mais chamava atenção no processo de alfabetização era o contar histórias. O contar histórias. E a partir dali, aquela professora, ela tirava todo o fio que ia construindo o seu processo de educação naquele momento. E depois, nós chegamos a 2014 com esse projeto maravilhoso, toda a leitura, toda a narração, onde todos os estudantes da rede municipal, eles foram, assim, não existe outra palavra, eles foram forçados a entender que o processo de transformação dele e da sociedade passava através da leitura. E aí foram surgindo vários e vários clubes dos leitores espalhados pela cidade, e alguns se reúnem até hoje. Quando a Heloísa falava sobre a questão de políticas públicas, sobre as oportunidades de transformar essa ideia, o projeto ele traz até como subtítulo uma ideia que deu certo em realidade, é porque nós que estamos aqui nessa live hoje, acreditamos que o adolescente, o teu filho de 12 anos, o teu filho com 8 anos, o teu filho com 13, 14 anos, eles escrevem, eles leem. Heloísa, num dos bate-papos no Clube do Leitor, eu tracei numa aula e fiz a seguinte pergunta. Eu preciso saber aqui, hoje, quantos livros vocês já leram. E naquele dia, éramos em torno de 13 pessoas reunidas. E eles começaram a escrever. Eu olhava para um lado, olhava para o outro e falei, nossa, o que é isso? Graciane, cada aluno que estava ali, cada um deles, em 2014, logo no início, 4 meses de início do projeto, eles já haviam lido cerca de 22 livros diferentes. E aí, trazendo para a questão do Wattpad, para a questão do que o Leonardo está conversando com a gente, a maioria deles ficavam ali no nosso bate-papo com o celular. E eu perguntava para uma das alunas, ô Miriam, por que você não está lendo, você não gostou de um dos livros que aqui está? Não, professor, eu leio aqui. Aí eu, aonde? Aqui, ó, no Wattpad. Eu falei, o quê? O que é isso? E aí ela foi me explicar o que era e que ela estava também produzindo e colocando textos ali. E hoje ela tem vários textos que estão ali no Wattpad e participou também de concursos. Como é que a gente aprende com essa garotada, né? Nossa, aprende. Pegando o gancho desse aprender, Graciane, aqui no livro do Projeto ele tem uma parte que eu digo que o professor ele tem que ter a capacidade de abaixar um pouco o seu conhecimento para permitir que o educando possa educá-lo e ensiná-lo a vida. Sabe? Aí surgiu um texto chamado Educadores para o Resto da Vida, que vem justamente valorizar um vizinho que eu tenho aqui, chamado José, e o nome dele é fantástico, é José Brasiliano Xavier, e dentro desse texto eu trago a sua história de vida e homenageio todos os educandos que passaram pelo Programa Brasil Alfabetizado. Então, é assim, a nossa cidade ela tem um potencial literário enorme. No ano passado, nós vimos aqui com a Flisgo, vimos também com a Flip, onde eu tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. O que nós precisamos, de fato, é ter mais oportunidades para que eu, a Heloísa, o Leonardo e tantos outros possam aparecer e mostrar o valor da nossa cultura. Sabe? E esse espaço aqui com ela é o que a gente está fazendo. Hoje, nós estamos, literalmente, fazendo o lançamento do livro da Heloísa. Muito feliz com isso, que orgulho! Muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Muito feliz. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. A Silma diz que deixa a cor verde. Ela ama a cor verde e diz assim, ó, meu nome é Silma Adriana, minha cor é verde, com ela levo a alegria de viver aos que me cercam, viu? Tá vendo? Escolheu a cor. E a Silma também diz que está amando essa live. Parabéns aos colegas e professores que estão aqui. Vamos falar um pouquinho, então, dessa questão desse lançamento, Heloísa? O que você está pensando em fazer, Heloísa? Pois é, eu estou agora conversando com o meu editor para a gente marcar como é que a gente vai fazer. Mas antes eu queria responder a pergunta da Alessandra. Qual o livro que me inspira? Qual autor? Sim. Depois vai todo mundo responder isso, hein? Se ligaram aí, né? Vamos lá, vai, Luísa. Como eu falei, eu leio desde muito nova, né? E teve
fase na minha vida que eu lia muita literatura francesa do século XIX, aí eu fui fazer letras, enfim, português de literatura. Mas, infelizmente, aí a gente volta à questão racial, que é impossível a gente desligar, né? O texto que o Carlos leu, muito bacana, de cor, que a gente deixa, mas isso não tem nada a ver com a questão racial, né? A questão, infelizmente, a gente tem ainda um epistemicídio, a gente tem ainda uma negação da cultura negra e de escritores negros. Então eu li franceses, europeus, de outros países, além da França, americanos, né? Brasileiros todos, mas uma autora que me inspirou foi quando eu li Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo, para mim, foi um divisor de águas, né? O texto dela é arrebatador e fala muito mais próximo de mim, né? Essa é a grande diferença, porque às vezes a gente pega, botando uma produção textual com um aluno, e um aluno lá de Itaboraí e vem falando assim, o cachorro, o John saiu pela porta com seu cachorro, sei lá, o Wolf, e a gente tem um imaginário literário, né, europeu, a gente tem um imaginário literário americano, muito de filmes, e a gente não tem um imaginário literário nosso. Então, o autor que me inspira, os autores que me inspiram são aqueles que estão mais próximos de mim, que me mostram que a literatura é para além de um texto escrito, tem muito a ver com a vida. Perfeito, show! Viu? Quanto ao lançamento, vamos deixar para depois. Vamos deixar para depois, mas vem cá, você está vendendo o livro? Como é que tá? Conta pra gente. As pessoas conseguem ter acesso ao seu livro? Conseguem. Eu vou colocar no Facebook e no Instagram a loja da editora. Fala aqui para mim, que aí a gente coloca aqui. Você sabe ou não? Não sei. Eu tenho que conversar com ele, com o Carlos, que é editor meu. Tá bom. Mas eu tenho alguns, mas de verdade, eu vou te falar, essa coisa de aula online, eu tô louca. Porque eu tenho 7 turmas no estado. Eu tenho 7 turmas no estado que eu tenho que produzir todo dia eu estou na sala de aula. Tenho 2 em Itaboraí. Então, a produção... E aí você sabe que o aluno não procura a gente naquele horário, ele vai procurar a gente em outro horário. Fora do horário, isso. O pai então, também. Assim, não tem como dividir trabalho demais. Essa coisa de fazer o home office, para mim, é muito ruim, né? Porque não tem essa divisão clara de qual horário que eu estou no trabalho e qual horário que eu estou trabalhando. Porque quando a gente acaba de falar com um aluno, aí um colega vem compartilhar alguma coisa, vem te dar uma... né? Vamos montar tal coisa, vem uma ideia, enfim, então a gente perde. Então o livro está até deixado assim para... De lado, né? De lado. Infelizmente, né? É isso mesmo. Mas a gente vai combinar o seguinte, Heloísa, você vai ver com a editora, você vai divulgar lá no seu Facebook, e eu vou compartilhar aqui também no meu Facebook, tá bom? Na minha fanpage, vou colocar na hora que a gente editar, tem uma hora que a gente transmite ao vivo no YouTube, e também a gente coloca isso editado. Quando a gente editar, a gente vai colocar, então, como é que faz para adquirir o seu livro. Você vai passar todas essas informações. Então, o pessoal que for acessar o link do YouTube editado vai ter a oportunidade de saber como é que chega para comprar o seu livro, tá? Agora você vai botar isso na sua cabeça e vai botar isso como prioridade, tá bom? Para a gente divulgar. Já que a gente está fazendo um lançamento, vamos fazer um lançamento direito, né? Vamos divulgar de verdade, certo? Então, agora, vamos ficar com os nossos companheiros aqui. Eu quero pedir uma coisa. Você vai dizer para a gente, cada um aqui, o Leonardo e o Carlos Henrique, vai falar para a gente aqui, porque a gente já está com mais de 1 hora de live, então a gente vai ter que começar a terminar. Começar a terminar foi péssimo, mas tudo bem. É isso, vocês entenderam, né? Nós vamos terminar começando. Então, já que eu falei assim, nós vamos começar a falar, então, fazer o fechamento da live. Eu queria que vocês colocassem aqui para a gente
algumas informações, aquilo que vocês acham que é importante a gente discutir, que ficou faltando na nossa conversa, e também os contatos, reforçar os contatos, e também responder a pergunta da nossa querida aqui, que colocou a pergunta, que foi quem que botou? Foi a Alessandra? Alessandra. Foi a Alessandra que colocou essa pergunta, né? De qual é quais são os autores que inspiram vocês, tá bom? Então, quem é que quer responder agora? Vou deixar vocês escolherem. Poxa, deixei escolher, ninguém falou nada. Eu já respondi. Heloísa já respondi. Então, quem é agora? Presente. Então, vai você. Pode falar, professora. Pode falar. Então, assim, eu gostaria de começar falando sobre alguns autores que eu gosto muito. Um deles é Machado de Assis. Um outro, que assim que eu acho fantástico, o cronista Fernando Sabino, principalmente num texto chamado O Gato Sou Eu, e o outro texto chamado O Homem Nu, que é uma construção fantástica, sabe? Muito, muito bacana mesmo. E alguma coisa que ficou faltando falar da minha parte são duas, né? Um outro é uma coisa a respeito desse livro chamado Nossa Herança, que nós conversamos um pouquinho no início. Ele traz aqui 3 textos chamados O Homem Bíblia, A Visita de Jesus e Ser Homem. Então, O Homem Bíblia é um texto pequeno que a Graciane Família já teve até, me deu a honra de poder encenar, e esse texto surgiu também lá atrás, né, Graciane? Há um tempo atrás, quando nós começamos a trilhar os caminhos aqui no Gradim, na paróquia do Gradim, e esse texto ele foi encenado em vários lugares. Né? Foi muito, muito bacana. Outro texto é A Visita de Jesus, que ele vai falar sobre uma mulher que recebe várias pessoas durante o dia e fica aguardando a chegada de Jesus para conversar com ela, e no final do texto ela vai ter uma grande surpresa, e você também. E Ser Homem, que é o último texto, ele é uma esquete de 11 minutos com o Senado, que hoje vai falar a respeito do relacionamento marido e mulher, a questão da educação dos filhos, e no final tem também uma pergunta, se você se arrepender no último instante de vida, você vai ser salvo? Uma pergunta, e dá uma margem de discussão muito bacana. A outra coisa é que o projeto se você for observar bem, na capa do livro tem um desenho, né? Esse desenho daqui, quem fez para mim foi o Bruno. Ele participava de uma oficina literária em 2008. Eu falei com ele, quando eu escrever o livro, eu quero colocar o teu desenho na capa, porque ele tem todo um simbolismo, tem toda uma história. E agora, em 10 anos passados, né, agora em 2018, eu cumpri a promessa feita ao Bruno e coloquei o desenho dele na capa. E da mesma forma, no Nossa Herança, o desenho da capa foi feito pela minha sobrinha Lívia, que já está começando o processo criativo. E a capa do livro do Projeto traz um presente que eu recebi, que é esse daqui, ó. É o mascote do Projeto né? E foi feito por um grande amigo meu, que trabalha com espuma. O boneco ele é totalmente 3D, tá vendo? Ele tem vários detalhes, e que quem fez esse trabalho foi feito pelo Fernando Maia, junto com a sua esposa Fernanda, ou Fernanda e Fernanda, que eles têm uma confecção que transforma qualquer ideia que você tenha de 2D em 3D. E, para finalizar, diante dessa dificuldade que nós temos de produzir livros em pequena quantidade, eu coloquei até essa camisa de propósito, né, que ela traz aqui, ó, se você for ver, tem o símbolo do bonequinho chamado Achei, que é um site também, eu não terminei não passando para a Graciane, mas é achei.com.br, né? Eu pedi até para a Dilma colocar lá para a gente poder dar uma olhadinha. E nesse site, você tem como entrar em contato comigo. Eu quero fazer publicar 50 livros. Como que eu faço? Fala comigo. Eu quero transformar um texto que eu já tenho em PDF, a gente fazer um livro em PDF que fica mais em conta. E dentro de umas 2 semanas, Graciane, o site achei.com.br, ele vai ter vários links para que... Eu coloquei, vê se está certinho. Ok. Aqui no final. É isso? Após o primeiro A tem um H, tá bom? Peraí, tá. achei.com.br. Isso.
E aqui, pelo Achei, você vai poder, entrando agora, você vai ver várias coisas, e um deles ali tem a parte de livros, de produções. E você vai poder preencher um formulário e a gente começa a conversar para poder publicar o teu livro. E aí estão os meus contatos no blog, o Projeto Literário Ele.blogspot.com, o Facebook, que é o Projeto Ele, o YouTube está em fase de estreia, que é o Projeto Ele. Eu acredito que dentro de 2 semanas a gente já vai começar a ativar o YouTube e o Instagram também. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e conhecer essas 2 pessoas maravilhosas, que eu já quero deixar um convite para participar lá da minha página do Projeto Ele, num bate-papo também descontraído. Muito grato. Legal, legal. Agora é contigo então, Leonardo. Não tem jeito, Leonardo. Agora é você. Eu acho que eu questionei sobre autores que me inspiram, ou autores que fazem muito sentido para mim. Mas aí, nesse tempinho, depois da pergunta da nossa amiga, eu parei para refletir um pouco mais e pensar, quais são esses autores que me inspiram hoje? Quais são esses autores que fazem com que meu coração bata um pouquinho mais forte nas minhas leituras? E, com certeza, não podia deixar de falar da Djamila, né? Quem acompanha a Djamila nas redes sociais, quem já leu mais de um livro dela, sabe o quanto a escrita dela é sensacional, o quanto ela consegue modificar pensamentos através da sua escrita. Então, ela é uma grande inspiração para todos nós. Além dela, tem uma autora africana também, eu não sei pronunciar o nome dela direito, então, se eu estiver falando errado, me perdoem, tá? É a Chimamanda Ngozi Adichie. Ela também tem uma escrita muito, muito legal. O último livro dela lançado, eu tenho até ele aqui na minha mesa também, Para Educar Crianças Feministas, também no mesmo estilo da Djamila. São livros fantásticos e que também trazem à tona vários temas sobre a igualdade racial. Outros autores americanos que eu gosto muito, aí já é mais questão de gosto de leitura. Eu gosto muito do John Green, que ele tem uma série de livros também com temáticas muito legais para adolescentes e jovens. E para quem curte um terrorzinho, um suspense, assim como eu, vou falar do primeiro livro que eu li, que foi do Sidney Sheldon, Quem Tem Medo de Escuro, não sei se vocês já ouviram falar, um livro sensacional que também te prende bastante. E aproveitando, para você que quer me acompanhar um pouquinho mais nas redes sociais, acho que a Graciane colocou aqui embaixo, tem o meu Instagram, você consegue me acompanhar, faz resenhas semanais. Você não consegue ver, não? Tá aí, ó. Tá aqui, vê se tá certinho. Consegui. Consegue? Então tá. Pode me seguir no Instagram, LeonardoD011. Aí você vai ter acesso não só ao meu conteúdo literário, mas também consegue ver a minha vida pessoal. Justamente eu falei que eu queria trazer resenha literária de uma forma bem leve, e aí eu utilizo realmente as minhas redes sociais particulares para esse propósito em específico. E para quem quiser ver os meus antigos vídeos, que também agora vão sair vídeos novos lá no YouTube, basta procurar por Books do Léo. Aí você consegue localizar todas as minhas resenhas anteriores. Tá bom? Obrigado, Graciane, por esse espaço, que é muito importante, como eu falei anteriormente, para o geral, e tanto no cenário pandêmico quanto no cenário político. Isso que você está fazendo é uma iniciativa formidável, fantástica, e acho que tanto o município de São Gonçalo, que foi muito citado aqui, quanto o município de Niterói, tanto de Itaboraí, e dentre os outros vizinhos nossos, necessitam desse espaço onde pessoas como o Carlos Henrique, a Heloísa, possam ser exaltados com seus projetos tão fantásticos, precisam ser vistos. Então, fantástico, fantástico. Muito obrigado. Eu vou aproveitar, então, sua fala e vou dizer aqui para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo, e para vocês também, que esse é o objetivo do canal, o objetivo do YouTube, o objetivo do coletivo Ela, Educação, Liberdade para Aprender. É um coletivo que pensa sobre políticas públicas,
reúne pessoas discutindo sobre políticas públicas na cidade de São Gonçalo, especificamente, mas que tem essa proposta, né, de estar trazendo para a gente, principalmente, surgiu, na verdade, com essa questão da pandemia, do isolamento, né, e aí, com essa questão toda acontecendo, começamos a pensar assim, como é que a gente faz para passar energia boa, para dizer para as pessoas que a gente tem coisas boas, que a gente pode produzir mesmo nesse tempo, né, que a gente pode se aproximar das pessoas, que a gente pode sentir o afeto, o carinho, pensar positivo, que isso tudo vai passar. Como é que a gente pode dizer? Então, a gente está trazendo pessoas aqui no Conversa com Ela que traz essa esperança, que traz esse olhar, que divulga seu trabalho. Então, para mim, é uma honra imensa de estar fazendo esse trabalho aqui no Conversa com Ela, com o coletivo Ela, e com pessoas assim, com tanta produção, com tanta coisa boa para passar. Então, eu quero agradecer de coração por vocês terem aceito, por vocês estarem aqui divulgando o trabalho de vocês, e dizer para vocês que o canal está aberto, que o YouTube, que o Facebook, que o Instagram nosso está aberto para divulgar o que vocês acharem que é pertinente, que é bom para a sociedade. Trago, vocês trouxeram várias dicas bacanas, vocês trouxeram, são leituras diferentes, são encontros diferentes, são pessoas que não se conheciam, né? Vocês estão conhecendo pessoas que não se conheciam entre elas, que estão se conhecendo aqui, através de nossa Conversa com Ela. Então, eu fico muito feliz de estar proporcionando encontros de pessoas bacanas que podem trazer coisas boas para a nossa cidade, para a nossa sociedade, tá? Muito obrigada. Eu quero aproveitar, Heloísa, conta para gente... Só me despedir? Não, com certeza, é isso que eu ia falar. Só me despedir? Com certeza faltou alguma coisa, você não falou ainda o que faltou aí do seu trabalho, do que mais que você poderia estar falando aí com a gente. Fala, Heloísa. Eu só queria agradecer também a você, Graciane, ao Carlos, que foi muito bom conhecer, aos amigos que apareceram aqui, né, conversando pela gente, pelos chats, e dizer que é isso, né, essa pandemia, esse momento é tão difícil para todos nós, e dizer que a literatura é um lugar de refúgio nesse momento tão difícil. Né, a literatura, e aí a gente tem assim, um leque de possibilidades e de acordo com o interesse, de acordo com as visões, com as crenças, de inúmeros, e principalmente, aí eu vou ter que defender a literatura negra, de autoria feminina, de preferência, tá? Que vem desde Maria Firmina até os dias de hoje. Delícia! Que bom, delícia! Então, eu quero ler aqui rapidinho, aqui, ó, tem mais gente aqui com a gente que está deixando um recadinho, a gente não vai sair dessa live sem ler aqui o que o pessoal está colocando. Ó, Caroline Farias, Léo, sempre com autoras perfeitas. Ó, você pegou logo as autoras que Carol gosta, viu? Josiane Fonseca Quintanilha, parabéns, Heloísa. A Alessandra fala aqui também, ó, que foi um privilégio poder participar dessa live com vocês. É isso, muito obrigada a cada uma que esteve aqui conosco, que está compartilhando, que está vendo esse trabalho aqui que a gente vem realizando há algum tempo. Agradecer a vocês novamente pela disponibilidade, por estar aqui aberto, né, abrindo o coração de vocês, mostrando o trabalho de vocês, e também dizer que vocês estão convidados para assistir as próximas lives, tem mais trabalhos bacanas para a gente divulgar aqui. A nossa próxima live é amanhã, a gente tem o São Gonçalo Conta Causos, que recebeu o prêmio Paulo Freire, ela vai trazer aqui um pouquinho para vocês, em São Gonçalo. Outro trabalho legal também de São Gonçalo, que vocês vão conhecer amanhã, é a Biblioteca Comunitária de Iguaxindiba, que também vai trazer. E o nosso querido Breno, que fez uma atividade, um adolescente de 15 anos, que escreveu um livro agora, na pandemia, e resolveu fazer o lançamento. Isso é amanhã, então vocês estão convidados para participar. Ficarei muito feliz em ver aqui os comentários de vocês aqui rolando na nossa tela, tá bom? E na semana tem muito mais coisa acontecendo, que tem live até domingo essa semana. Outra coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês, quem é professor da rede municipal de São Gonçalo, quem é aluno da rede municipal de São Gonçalo e quem é pai de aluno da rede municipal de São Gonçalo,
não esqueça de preencher o questionário do coletivo investigador da UERJ-FFP, a nossa universidade do município de São Gonçalo, nossa universidade pública, está fazendo uma pesquisa e conta aí com a sua resposta nesse questionário, tá bom? Agradeço imensamente, novamente. Opa, apareceu um aqui que não tinha aparecido, ó, Ingrid Furtado, parabéns, ótima live, obrigada, Ingrid. Vamos finalizar? Alguma coisa a mais? Não. Beijos, tchau, prazer. Obrigada mais uma vez. Ele saiu, calma, não precisava sair assim, não. Gente, ele acabou saindo. Um abraço. Não esqueçam de curtir e se inscrever também nos nossos canais YouTube, Graciane Volotão, Facebook, Graciane Volotão, Instagram. Ah, o David está dizendo aqui que no YouTube você precisa... Ah, ele voltou. No YouTube, você precisa dar o like. Eu não sou blogueira, eu não sei fazer esses troços, entendeu? Mas aí eu vou dizer, dá o like e se inscreva no canal, porque ele está fazendo um monte de mímica aqui na minha frente, vocês acreditam nisso? Dá o like, se inscreva no canal, ok? Para poder curtir as nossas lives. Um abraço, muito obrigada, Heloísa, uma honra fazer o lançamento do seu livro aqui no nosso Conversa com Ela. Mais uma vez, muito obrigada, Léo, um prazer enorme te conhecer. Gratidão. Obrigada, Carlos Henrique. Beijo, meu irmão. Tudo de bom para você. Sucesso sempre, viu? Tchau, gente. Muito obrigado também. Tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã. Obrigada, tchau. Tchau.